Cara, o Estevão jogou demais, né? Pô, quando sujou a verde, eu sujo aqui. Jogou muito aí, né? Jogou demais. E o Rafael Veiga voltou a dar assistências e, pô, 3 num jogo só. E não foi 4 porque o seu Vanderlan conseguiu perder ali uma chance incrível, né? Domínio errado, domínio ruim, acaba chutando pra fora. Olha só o que o pessoal da imprensa aí, ó, mais precisamente da PAN, falou depois do jogo, depois dessa grande virada do Verdão. Deixa o seu like nesse vídeo para falarmos da vitória do Palmeiras sobre a equipe do Liverpool do Uruguai, a primeira vitória do Palmeiras na Libertadores 2024. Like é importante porque não custa nada, é só você apertar lá o joinha, vai impulsionar cada vez mais os conteúdos da Placar TV, chegar mais rápido até você, que obviamente vem aqui interagir, comentar, a sua participação é sempre fundamental. Mas enfim, vamos lá, falar desse jogo no Allianz Parque, o Palmeiras que começou tomando aquele chamado susto, né? O Juan Rosso, com 3 minutos, abre o placar, cobrança de falta do bom Luciano Rodrigues, o camisa 19 da equipe do Liverpool. Pra mim o Everton bateu roupa, e aí, numa falha, surgiu o gol da equipe uruguaia. Um Palmeiras com uma escalação, digamos assim, mais ousada. Gostei, inclusive, até da formatação tática feita pelo técnico Abel Ferreira, mas que nunca tinha jogado junta, pelo menos no setor ofensivo, né? 2 gratas surpresas e novidades, né? O Luiz Guilherme de um lado e o Estevão, de 16 para 17 anos, do outro lado. Aquela grande joia da base alviverde, que, aliás, para mim, foi o grande cara do jogo, e obviamente que falaremos também a respeito desse assunto, junto do Flaco Lopes, né? O Palmeiras com o Mike e o Hendrick no banco de reservas, poupados, entraram obviamente no decorrer da partida, mas nitidamente em recuperação de fadiga muscular recente, detectada, né, pelo excesso de jogos e tudo mais. Então o meio campo estava um pouquinho mais aberto, com o Veiga, o Richard Rios e o Aníbal Moreno, e o Marcos Rocha na lateral direita em relação ao Mike, né, como titular, como eu acabei de explicar, uma lateral que fica um pouquinho mais desguarnecida hoje, né, o nível do Mike em relação ao Marcos Rocha é muito melhor. Então o Palmeiras estava, sabe, naquele ritmo marcha lenta, 1-0 pro Liverpool, tava mais afobado, a molecada querendo decidir por si só, mas ao mesmo tempo também faltava o ajuste do Veiga e do Richard Rios, que naquele instante, né, até os 30, 35 do primeiro tempo não tinham entrado na partida, principalmente o Rafael Veiga, até que ele, numa cobrança de escanteio, encontra justamente a cabeça daquele que é o jogador mais regular do Palmeiras em 2024, né, a grata revelação na contratação do Aníbal Moreno, volante argentino que empata o jogo, e dali pra frente, né, a partida se desenha toda ela favorável ao Verdão. No segundo tempo, o Luiz Guilherme saiu para a entrada do Rony, o Palmeiras passa a ter mais um jogador referencial para afundar a zaga da equipe uruguaia na própria defesa, e o Rony é um cara muito participativo, né? Ele sai do centro, vai buscar o jogo pela esquerda e tudo mais, e com isso a equipe uruguaia passou a dar mais atenções para esses 2 jogadores e esqueceu daquele que já no primeiro tempo tava dando uma canseira danada, que era o tal do Estevão, né? Tal de Estevão, porque é apenas uma ironia nesse comentário que o garoto é bola demais, né? É um garoto que tem apenas 16 para 17 anos, uma das joias da base do Palmeiras, tratado, né, com esse carinho mesmo dado ao Hendrick por ser um atleta diferente, um jogador que quebra linhas, um jogador veloz, um jogador de muita habilidade, um atleta que tem tudo para se tornar também, e com os dignos pés no chão, mais um futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, meu amigo, com esse garoto solto e o lateral esquerdo, Rodrigues, da equipe uruguaia, completamente inoperante, porque estava amarelado, meu amigo, ele começou a deitar e rolar e a partir para ser a grande diferença, né? O grande cara que o Palmeiras precisava dentro de campo, que chegasse, se aproximasse da zaga adversária, da linha de fundo, com personalidade decisiva, né? Não saiu dele, claro, a jogada do segundo gol, e sim, de novo, dos pés do Rafael Veiga, que passou a ser mais estimulado ao longo do segundo tempo, e obviamente com isso fez com que o Palmeiras crescesse de produção, né, junto, claro, do setor ofensivo, a participação do Rony, etc, o cruzamento dele pro Flaco Lopes fazer o gol da virada do Palmeiras, mas é óbvio que o terceiro gol tem tudo a ver com não só o Rafael Veiga, mas também ao próprio Estevão, né, a leitura de jogo dele, de ter entrado na área para
receber a bola na condição de finalização correta no cruzamento do Veiga, que teve 3 assistências, o grande cara do jogo, né? O segundo tempo dele muito bom, mas a perspicácia, né, de um jogador que ganhou a confiança numa partida importante, uma partida de Libertadores em casa, com a torcida toda gritando o nome do moleque. Depois o Abel até sacou o garoto, eu nem concordei em ter sacado ele quando estava no melhor momento da partida, leve e solto. Mas o placar estava feito, 3-1 Palmeiras, etc e tal. Qual o problema, né? Deixa o moleque jogar um pouquinho mais, podia ter feito mais um gol, etc, mas tá tudo certo, né? O Palmeiras construiu 3-1, a vantagem necessária para administrar a partida até o final. Teve até outras chances, né, com o Rony e tudo mais para fazer o quarto, quem sabe até um 5º gol, mas terminou 3-1 pro Palmeiras, uma vitória ótima e que dá confiança num grupo que é enjoado, né? Porque o Del Valle ganhou do São Lourenço, Palmeiras agora pega o Del Valle fora de casa, tem tudo para ser um grande embate, as duas equipes que vão brigar aí pela primeira colocação desse grupo. O Palmeiras é favorito mesmo, diante de um adversário que recentemente tem sido muito importante na América do Sul. Esperam, né, claro, que o Abel tenha a melhor condição de escalar esse Palmeiras, hoje um pouquinho mais mesclado, mas contra o Del Valle, quem sabe, uma força mais forte, né? Para que o Palmeiras, força que eu digo, né, de escalação, né, um time mais pesado para jogar com o adversário, que o Palmeiras, inclusive, já venceu a 2 Libertadores, tanto em casa como fora de casa. Então o Palmeiras conhece o terreno que vai encontrar lá em Quito, com altitude e tudo mais, mas que não deve ser desculpa, para que consiga esse bom resultado. E aí, na minha modesta opinião, com 7 pontos em 3 jogos, né? Contando, claro, o tropeço, que na verdade foi mais um milagre do que um tropeço contra o São Lourenço na Argentina, o Palmeiras encaminhar praticamente a sua classificação à próxima fase com muita tranquilidade, porque o Palmeiras tem bola suficiente para ganhar do São Lourenço, para ganhar do Del Valle em casa, até do próprio Liverpool fora, e encaminhar muito bem a sua vida para as oitavas de final. O Palmeiras, do Abel Ferreira nessa partida, mostrou 2 coisas importantes, né? O resgate de alguns atletas que precisavam dessa confiança vindos da base, o Luiz Guilherme, que fez um primeiro tempo honesto, apesar da saída para a entrada do Rony. A novidade, esse fato novo chamado Estevão, né, que cada vez mais o Abel ouse com esse tipo de iniciativa. Infelizmente o Rômulo não entrou, pode ser que seja opção no jogo contra o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu teria colocado o Rômulo em campo, pelo menos até no próprio lugar do Veiga em alguns minutos, para sentir um pouquinho da torcida, sentir um pouquinho da energia do Allianz Parque, mas é o Palmeiras fortalecer o seu elenco, que é tão cobrado por outras peças. Algumas devem retornar recentemente aí, que a gente espera, né, o Dudu e obviamente também o próprio Bruno Rodrigues, para dar mais musculatura ao setor ofensivo, mas em especial melhores opções para que o Palmeiras, nesta temporada que vai ser tão pesada de novo, de tantas cobranças e obviamente com aquele sarrafo alto, que o Abel tenha essas opções de chegada no segundo semestre para dar ao Palmeiras mais oportunidades de brigar por outros títulos além do já conquistado tricampeonato paulista. Muito bem, gente, estou aqui no Allianz Parque, ainda terminou o jogo, o Palmeiras vence de virada, porque o Palmeiras está se consagrando como o grande time da virada. Isso, indiscutivelmente, que time do Palmeiras saiu perdendo pelo placar de 1-0 para o Liverpool do Uruguai e conseguiu virar, né? Um segundo tempo muito bom do time palmeirense. O final já dos 25 minutos do primeiro tempo em diante só deu o Palmeiras do jogo. As coisas boas que acontecem no Palmeiras, estou aqui no Allianz ainda. Acabou o jogo ainda há pouco, ó. Acabou o jogo nesse momento e eu estou aqui no Allianz ainda. Uma das coisas que chama a atenção nesse time do Palmeiras, como jogadores jovens, como o jogador Estevão, que fez gol hoje, cara. O Palmeiras venceu por 3-1 de virada. O Rosso, um gol muito polêmico até, que a arbitragem causou polêmica, a condição de jogo era normal, o gol legal do time do Liverpool. O Rosso fez o gol, marcaram impedimento, aí volta atrás, VAR, demorou uns 6 minutos para definir e acabou sendo confirmado. O Palmeiras sai perdendo o jogo por 1-0. E depois nós tivemos aí o Aníbal Moreno, no cruzamento de quem? Rafael Veiga. Cobrança de escanteio, ele sobe de cabeça, dá uma casca na bola e empata o jogo. Depois uma jogada, Flávio Lopes, lançamento de quem? Rafael Veiga. Sai na cara do goleiro, dá um toque sutil na bola e faz o segundo gol. E aí o terceiro gol. O Estevão tinha perdido já um gol, já teve uma chance, meteu a bola na trave e nunca tinha marcado. Esse garoto de 16 anos, ou de 17 anos, nunca tinha marcado o Estevão com a camisa principal do time do Palmeiras. E quem cruzou a bola? Quem lançou a bola para ele? Mais uma vez, Rafael Veiga. Olha só, 3 passes precisos
e 3 gols. E o Estevão de cabeça, ironia do destino talvez, que ele é muito bom com os pés, mas de cabeça ele marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, esse garoto Estevão que jogou demais. E pra mim, cara, foi o melhor jogador em campo. Tava falando com o Mauro Betting sobre isso. O Mauro também elegeu na Rádio Bandeirantes. Jogou demais o menino. O Veiga deu 3 assistências e 3 gols maravilhosas, que já é a característica do Veiga. O Palmeiras, indiscutivelmente, é o time da virada e continua nessa segunda rodada com 4 pontos, não é mesmo? Numa situação até legal dentro do seu grupo da Libertadores da América, não deixa ninguém distanciar. É apenas a segunda rodada. Palmeiras, vitória importantíssima de virada, porque é o time da virada, 3-1 para a equipe do Liverpool. É isso aí, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Sem novidade, o Palmeiras foi lá e passou o carro no Liverpool do Uruguai. Ah, Benja, vai babar ovo de novo pro Palmeiras, meu? Que feio, né? Cada um pensa o que quiser, velho, mas eu tô aqui pra falar de futebol e o time do Palmeiras é isso aí. Continuo falando, é o melhor futebol jogado no Brasil hoje e o Flamengo tem o melhor elenco. Palmeiras hoje tomou 1-0 e é aquela coisa, o Palmeiras toma gol, o Palmeiras vai pra cima, o time não se afoba, o time vai sempre com calma. Todo mundo sabe como é que joga o Palmeiras, mas quase ninguém consegue ganhar. E olha, o Henrique tá indo embora, mas já tá pintando essa nova joia aí, que quem acompanha o Palmeiras há muito tempo sabe que vai ser a nova sensação, o Estevão, que ainda fez gol. Enfim, esse é o Palmeiras. A culpa é minha, por não temer que acontecesse o que ocorreu até o gol de Aníbal Moreno aos 49 minutos da primeira etapa no Allianz Parque. Ou melhor, a culpa é sempre do Abel. Ele está acabando com uma das mais tradicionais instituições palestrinas, além de ganhar títulos e ganhar cornetas. A palmeirada, aquela sensação histórica e histérica do palmeirense. Ele prefere enfrentar o Liverpool de Klopp e de Salah a encarar o xará uruguaio do Rosso, que fez 1-0 para o Liverpool com 1 minuto num rebote esquisito do Everton. O torcedor alviverde meio que acha que vai dar tudo errado sempre, ou que os meninos da base não vão dar tão certo quanto o Estevão, que de cabeça ampliou o placar aos 22 do segundo tempo. A terceira assistência do Rafael Veiga, que fez até mais do que isso no gol dado ao Lopes aos 12 do segundo tempo. Eu ainda não acho que o goleador palmeirense na temporada tenha tocado na bola bem enfiada pelo Veiga, mas a fase é tão boa do Flaco que ele nem precisa tocar para fazer o gol contra um surpreendente Liverpool do Uruguai. No frigir das bolas aqui no Allianz Parque, o Palmeiras supera até o Palmeiras e, sobretudo, o palmeirismo e as palmeiradas do palmeirense. Meus amigos, o Palmeiras de virada venceu o Liverpool do Uruguai 3-1. Palmeiras é um dos favoritos a ganhar a Libertadores da América, né? Dos times brasileiros, é Palmeiras e Flamengo. Eles vivem um outro patamar. Então eu cantei a bola antes, né? Falei, o Palmeiras vai ganhar. E ganhou mesmo, né? Não tem essa história de precisar ganhar e não ganhar quando joga em casa, né? Jogou bem? Não jogou. Tem que crescer e vai continuar crescendo ao longo da competição. Continua afirmando, esse técnico Abel não para de evoluir. Esse é o detalhe, hein? Você concorda com isso? Que o Abel, ele não para de evoluir? A cada ano ele está melhor? Parabéns, Palmeiras! Um abraço! Bem, meus amigos, o Palmeiras levou um susto, nossa senhora, mas conseguiu ganhar do Liverpool do Uruguai por 3-1. Saiu atrás no lance onde o Everton falhou e poderia até ser anulado, porque ninguém sabia se o zagueiro que fez o gol estava impedido ou não, mas de qualquer forma, valeu o gol. E o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, apesar de ter feito o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, Aníbal Moreno. Depois, na etapa final, o Palmeiras voltou avassalador, não deixou pedra sobre pedra e o Liverpool quase nem viu a cor da bola. E a vitória foi justa, com destaque para o Estevão, né, um garoto de 16 anos, fez um golaço de cabeça num cruzamento do Veiga, que, aliás, deu as 3 assistências para os 3 gols do Verdão. E está aí o Palmeiras levando um susto, mas agora está na liderança do grupo e, pelo jeito, vai caminhar tranquilo para uma classificação na Libertadores. Mas valeu o susto, né? O Palmeiras às vezes dá um branco, rapaz, que a defesa falha.
é que o adversário era muito fraco, muito ruim, e não soube correr atrás do prejuízo. E tenho dito... Para preocupar de alguma forma ou só para elogiar e para comemorar? Não, acho que o segundo tempo é de elogio. No segundo tempo, o Palmeiras tomou conta do jogo. E me parece que o Abel fez algumas alterações de posicionamento de jogadores, alterações mínimas, mas que ajudaram o time. O Veiga veio um pouquinho mais para a esquerda para jogar. O Veiga, no segundo tempo, tomou conta do jogo. Um pouco mais recuado, ele começou a distribuir lançamentos, distribuir cruzamentos. Acho que para o Palmeiras ficou uma tensão no começo do jogo. Tomar um gol muito cedo. Houve ali em algum momento, o time passou a impressão que estava um pouco afobado para jogar, errando passes, errando jogadas. Mas já na reta final do primeiro tempo, já começou a ficar muito melhor que o Liverpool. Segundo tempo, então, só o Palmeiras jogou. Professor Celso. Não preocupa porque é a toada do Palmeiras, né, Abel? Não é o contrário. O Palmeiras é um time que reage durante os jogos, a partir também das atitudes do seu técnico, mais uma vez foram acertadas. É o timing do Palmeiras. Teve um levantamento, parece que faz 7 jogos que o Palmeiras sai atrás, né, incluindo o jogo que perdeu do Santos e não conseguiu reverter, mas na maioria dos casos consegue virar, eventualmente empatar. Isso aconteceu mais uma vez ontem. Eu queria chamar a atenção para esses meninos, para a entrada dos meninos. A gente mostrou uma tela aí dos 2 gols de mais jovens feitos pelo Palmeiras na Libertadores agora, recentemente. A entrada desses meninos está acontecendo agora com o Estevão, uma coisa que aconteceu com o Endrick. Não é uma forçação de barra porque tem que botar o menino. Os meninos estão entrando numa situação em que o time pede alguém para essa função, para esse momento. Isso é importante. No Palmeiras não vai ter menino com responsabilidade de salvar a pátria, como tem em outros clubes. Isso já é um ponto. E um outro ponto é que eles entram num momento em que o time pede as características que eles têm. Isso é muito importante para o amadurecimento dos meninos. Às vezes time arrumado, no time arrumado que luta por títulos. E eles jogam na deles, na característica deles. O Estevão teve a oportunidade de mostrar jogo na dele. Embora eu reconheça o brilho do Estevão, claro que chama atenção, é um menino, mas para mim o grande jogador do Palmeiras ontem foi o Veiga. Para mim também. Participou de todos os lances de gol, né? 3 assistências. Eugênio, sua análise de Palmeiras 3, Liverpool 1. Um jogo muito interessante, né, Abel? Muito cheio de alternativas, de variações. Foi uma delícia. Foi uma delícia de ver o jogo. Pro Liverpool foi ótimo. Nossa, o pessoal do Liverpool saiu felicíssimo. Teve momentos de... Olha só, o Prat, vamos lá. Vamos parar com esse negócio de que uma delícia o Liverpool, o time pequeno do Uruguai, vir para São Paulo, no Allianz Parque, é o caldeirão da Libertadores dos últimos anos, e fazer o primeiro tempo que fez, tá para a história do clube. Tá para a história do clube, o Prat. Mas tinha o segundo tempo. Eles têm muito o que comemorar, sim, porque você esperava que o Palmeiras atropelasse sem piedade e acabou o jogo. Não, eles surpreenderam o Palmeiras na primeira meia hora do jogo. O Liverpool foi bem, isso eu concordo com você. Segundo tempo, não. Surpreenderam. Fizeram aquele gol. Eu acho que aquela demora para confirmar o gol trouxe, que foi logo no iniciozinho do jogo, trouxe também um ambiente diferente, bagunçou um pouco a cabeça de todo mundo. É um Palmeiras que já estava muito modificado, não tinha o Zé Rafael, não tinha o Mike, começou no banco, não tinha o Endrick, então jogaram os meninos, o Flaco centralizado sozinho, ele mudou o esquema de jogo. O Palmeiras vinha jogando com 3 zagueiros, ontem fez linhas de 4, ontem foi um 4-2-3-1 no primeiro tempo, segurou os 2 volantes Aníbal e Rios, deixou o Veiga mais à frente, com o Estevão de um lado, o Luiz Guilherme do outro e o Flaco sozinho na área. Era um Palmeiras diferente, muito modificado. Modificado na escalação e modificado no desenho tático. E do outro lado, um time muito jovem que falou, vamos correr. E os caras correram uma barbaridade, correram, ganharam, fizeram o gol, correram. O Palmeiras estava um pouco perdido no primeiro tempo. Ele estava sem compactação. Ele era aquele jogo do vai e vem. Eu ataco de lá, contra-ataco daqui, não segurava a bola no ataque. Aos poucos, esse ritmo do Liverpool foi acalmando, foi diminuindo. E o Palmeiras, já nos minutos finais do primeiro tempo, começou a criar situações até fazer o gol de empate. Ainda não era o Palmeiras ideal. Aí quando vai para o intervalo, aí a comissão técnica entra em ação. Reorganiza o time. A grande modificação que ele faz no intervalo é adiantar o Richard Rios. Ele passa a jogar só com o Aníbal Moreno como volante, porque eles estavam lado a lado, os dois. O Richard Rios passa a jogar mais na direita, próximo do Estevão. Isso dá ao Estevão a possibilidade de chegar mais perto da área, porque antes ele tinha que se preocupar em marcar também. Quando o Richard Rios ocupa aquele lado ali e fala assim, garoto,
vai mais para perto da área porque ali você joga mais. E aí o Estevão cresce de produção no jogo. O Palmeiras se organiza, é um time no segundo tempo muito mais compacto, é um time que não rifa a bola, é um time que trabalha essa bola, que se posiciona mais no campo de ataque e controla o jogo. E aí busca a virada com naturalidade contra o adversário que já não tinha mais o fôlego do primeiro tempo. 3-1, Palmeiras de virada, 3 pontos contra o Podia ter sido Liverpool. mais. Jogando em casa, Eugênio Leal, para empolgar ainda mais o torcedor do Verdão ou para preocupar? Não é para preocupar nem para empolgar, é o Palmeiras que a gente conhece dos últimos anos, é um Palmeiras que é Uma doce potência. rotina, né? Então eu vou botar fogo aqui, que isso aqui tá muito tranquilo. Não. Vou Lá vem ele. Faça trazer... isso. Lá não vem o faça isqueirinho, isso. isqueirinho. Vou trazer a provocação. Outra? Tá muito sossegado esse F360. Então vai. Então vamos ver Quero onde você saber vai. o seguinte. Vai. Quero saber o seguinte. Flamengo 2, Palestino 0. Correto. Flamengo faz primeiro tempo muito bom, poderia ter feito mais gols, etc. Termina 2-0 e aí aqui nesse F360 um monte de críticas. Verdade. Porque o Flamengo deixou o Palestino, porque o Palestino teve 9 finalizações. Verdade, eu acompanhei. Porque isso, porque aquilo. Verdade ou mentira? Corretíssimo. Flamengo tem ganhou razão. 2-0. Até agora você tá indo bem. E eu perguntei ainda, eu falei, peraí, não estamos exagerando demais? Tem que golear vamos ver, sempre? vamos Flamengo ganhou. Aí o Palmeiras ganha de 3-1. Ah, Sai perdendo, começa mal, depois se Faz recupera, a remontada, vira. remontada. Tava olhando aqui, o Palestino não, o Liverpool teve 7 finalizações. Aí é tudo lindo. Cada um é cada Quero um, ouvir meu agora amigo. os amigos. Cada um é Por que, cada que é a um. diferença de Sabe, tratamento? Cada um tem sua cultura, tem suas exigências. O Flamengo, o torcedor rubro-negro, tem exigências mais faceiras. Você falou do palmeirense. O palmeirense tem que ficar preocupado ou empolgado. Palmeirense não empolga e não preocupa. Palmeirense tem certezas. como é que é? Essa vai Esse dar é- corte. Espera aí, essa é vai... isso Essa, aí. pera isso aí. Como é que é? Como é que é? Essa vai dar corte. Vai, prof, O vai. Praz podia trabalhar lá na redação do online aqui. Palmeirense, Ele sabe a hora que dá corte. Palmeirense não se empolga e não se preocupa. Ele tem certezas. Ó, Quando esse time tomou o primeiro gol, é só você ver o lance O do... professor, quem tem certezas é o Botafogo. O Pedro Certezas. É botafoguense. não fala assim que o Pedro Não é isso? Certeza está igual a mim. angustiado. É, não, ele Palmeirense tem tem certeza. Na hora que o Palmeiras empata esse jogo, que a câmera mostra a torcida, você vê a cara de alguns torcedores, naquela coisa do... Não falei? Olha aí. Eu vi o Lion Verde. Já vem a musiquinha, Verde, time eu da vi, virada, tá né? É verde. diferente. O Flamengo é mais. O Flamengo tem uma cultura mais de oba-oba, de querer golear todo mundo, de querer jogar bonito, de querer jogar pra frente, de pegar no pé do Tite. E nós temos que entrar nessa onda? É outra cultura. O palmeirense não. O palmeirense tá seguro de si. Eu tenho certeza, eu já vi esse time fazer isso quantas vezes? Essa cantilena, só em final de Paulista virou as últimas 3. Virou. Prato. Cantilena, você tá demais, hein, professor? Uma cantilena, uma toada, é um samba de uma nota só no bom sentido. O Palmeiras é isso, é o time da certeza. Ah, vai dar corte. Fala, Eugênio. Gostei muito. Fala, Eugênio. Gostou da minha provocação? Ou não? Abel, você... Gostou da explicação Ele é do professor? provocador, ele é provocador. Eu queria saber, Abel, se existe um campeonato entre Palmeiras e Flamengo. Isso aí. Ué, você tem dúvida disso? Quem são os grandes rivais nos últimos anos Não, aí? mas é que Rivais enfrenta dentro de outros campo. times lá, Abel. Deixa eu Oi? te falar. Não. Aí você tá equivocado. Enfrenta outros times também. Eu sei. Palmeiras e Liverpool que foi o jogo. bem, Flamengo né, e Palestino, Não Tá, tem, mas não das é últimas... um contra o outro Então só. me fala, as últimas 5, 6 Libertadores, quem ganhou? A última foi o Fluminense. Tá. Fluminense Futebol Clube. E as outras? 4 de novembro de 23. Eu falei as últimas 5 ou 6, quem ganhou? Flamengo ou Palmeiras? Ou Fluminense? Às vezes se enfrentando. E brasileiro, os últimos 5 ou 6 brasileiros, quem ganhou? Flamengo, Ah. Palmeiras e Flu. Copa do Brasil. Não, brasileiro, o Fluminense Galo, ganhou Galo. recentemente. Não. Galo, O Galo. brasileiro ou Libertadores? Então, sempre, Galo. resumo, sempre tem Flamengo e Palmeiras. São Galo dois vem. candidatos Mas eu não entendo, você fortíssimos. quer estabelecer uma comparação entre dois jogos completamente diferentes, duas situações diferentes, duas realidades distintas. É isso que eu quero ouvir do amigo, por favor. Não tem Fale. comparação. O jogo do Flamengo foi o jogo do Flamengo. O do Flamengo se cria, se cobra, se espera uma coisa. Do Palmeiras se cobra e se espera outra coisa. Quais O são as Palmeiras diferenças? teve mais dificuldades que o Flamengo no seu jogo. É isso que você quer que eu diga? Teve mais dificuldades. Mas, por outro a lado, meia acho que o hora Flamengo correu inicial do mais risco. jogo do Palmeiras foi um sofrimento que o Flamengo não teve contra o time do Palestino. O Flamengo teve o primeiro tempo contra o Palestino de grande domínio, de grande volume de jogo, só que fez apenas um gol. Deveria ter feito mais. E essa é a cobrança em cima do Flamengo. A cobrança em cima do Flamengo é que ele poderia ter feito mais diante do que ele teve de jogo. Ele, no segundo tempo, teve alguns momentos em que o Palestino ali
gerou ali uma tensão, mas o Flamengo controlou o jogo, só que se imaginava uma goleada maior. Ontem, o Palmeiras sofreu muito no primeiro tempo. Sofreu, não só com o gol, mas com outros contra-ataques perigosos, com um time que se desarticulou. O Liverpool causou ao Palmeiras, no primeiro tempo, mais problemas do que a equipe do Palestino causou ao Flamengo. Isso é fato. Agora, também o Palmeiras mostrou forças para recuperar, para sair de uma situação difícil, para mostrar energia num segundo tempo, que foi eletrizante, enquanto o segundo tempo do Flamengo foi sonífero. Mas assim, dá para estabelecer. Não tem o campeonato de quem jogou melhor essa semana. Mas deixa eu te falar. Os dois ganharam o seu jogo. Eu fiz a pergunta, fiz a provocação, mas na verdade é para a gente analisar mesmo e refletir. Na minha visão, há certas semelhanças. O Palmeiras teve dificuldades, ganhou merecidamente. O Flamengo teve dificuldades, mas teve momentos bons e ganhou merecidamente. Eu acho que às vezes também a análise diferente não é só de nós da mídia. É o que o professor falou, eu concordo muito com o que o professor falou. São culturas diferentes de pensamento e de cobrança. De repente o Flamengo, quando é campeão brasileiro, por exemplo, com o Rogério Ceni, o torcedor do Flamengo não fica feliz porque ele queria aquele show que ele viu com o Jorge Jesus. O Palmeiras é campeão, de repente, da Libertadores, jogando mal um segundo jogo contra o River Plate, ganhando do Santos com uma finalização, mas ganhou e foi campeão. E, de repente, se fosse o Flamengo, o torcedor do Flamengo iria comemorar, mas ia reclamar que o time só teve uma finalização. Eu estou dizendo assim, vamos analisar e pensar sobre isso, sobre as diferenças. Mas, para mim, tem muitas semelhanças nos dois jogos, Eugênio. Eu discordo um pouco de você. Tem semelhança. Eu só estou colocando que não existe um campeonato. Quem jogou melhor essa semana? O campeonato tem muitos outros times. E são realidades distintas. Os dois enfrentaram adversários diferentes, com propostas de jogo diferentes. O Palmeiras tem também uma ideia de jogo diferente da ideia de jogo do Flamengo. Diga, professor. É um jogo muito mais rápido, muito mais agressivo. O Brunegro quer goleada. O palmeirense vibra com virada. Você imagina o Flamengo ganhando de virada do Palestino? Como seria o sentimento? Tomando o primeiro gol do Palestino no Maracanã, como aconteceu com o Palmeiras. Sim. A grita ia ser ainda maior. Né? Não pode, como é que... E o palmeirense não, o palmeirense parece que tem essa coisa do saber sofrer, e isso já vem de outras eras, do Filipão, é outra filosofia, outro jeito de enxergar o futebol. Não tem jeito certo ou errado, tem dois jeitos diferentes. Não, mas tem uma situação aí que, independentemente do Flamengo ou de outra equipe, né? Comparar um trabalho da América do Sul ao Palmeiras é muito difícil para quem é comparado ao Palmeiras. Geralmente perde. E aí, geralmente perde em relação a qualquer critério que você quiser adotar. Individualmente, se pode discutir que um time tem jogadores melhores que alguns jogadores do Palmeiras em algumas posições. Agora, como trabalho, como time, como variação, como usar grande parte do grupo de jogadores, o Palmeiras é difícil ser comparado a alguém e perder de alguém do Brasil na América do Sul. Falhou, sim. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes no microfone da Jovem Pan. Contra o Boca Juniors, era jogo para o Endrick entrar naquele time mais cedo do que entrou, né? Não nos acréscimos do segundo tempo na Bombonera e acho que não no segundo tempo aqui em São Paulo. Mas hoje o Abel Ferreira foi muito bem, eu gostei da escalação do Palmeiras. Era a escalação que o torcedor queria ver, com Luiz Guilherme, Estevão e Flaco Lopes no ataque do Palmeiras, Piperno. Sim, e a gente fala muito dos meninos e com toda a justiça, né? Os novos porquinhos aí, né? E agora tem outro jogador que também eu acho que ele merece ser destacado dessa campanha do Palmeiras, né? Que desde o início do ano é o Flaco Lopes. O Flaco está jogando muito bem e eu sempre achei o Flaco um jogador, um atacante de fino trato. Ele tem um estilo, por exemplo, muito diferente de Caleri, sei lá, o Romero. Ele é um jogador que trata melhor a bola, mas ele não é um jogador que vai dar... Enfim, pelo menos ele não dava, talvez, todos os carrinhos que o torcedor imaginasse. Agora, e é um jogador que acho que desde o começo ele teve uma crise de insegurança e eu sempre desconfiei que o Flaco, ele se abateu muito com as críticas e com o gol que ele perdeu na semifinal de Libertadores em Curitiba, bem no comecinho do jogo. Uma bola lá com 4 minutos, ele perde um gol cara a cara, ele se acanha, ele se retrai muito. Depois disso ele foi substituído e tal, perdeu espaço. Faz tempo isso já. Foi em 22. 22. Então demorou muito talvez para recuperar a confiança. Até porque depois disso ele não tinha sequência.
Mas o final do Brasileiro de 23 fez muito bem para ele. Ele entrou, jogou bem e ele vai atuando cada vez melhor. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com Canelada para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, diga lá, Giovanni Chacon. Não, eu sei que não foi nessa intenção a comparação. O Piperno não quis, eu acho que, comparar um com o outro. Mas é um patamar diferente, né? Flaco com Romero. O Romero e Flaco Lopes é um patamar diferente. Por mais que o Romero esteja marcando o gol... Um jogador útil, acho que eu quero dar uma atenção. Esforçado, vai, no São máximo. Estilos diferentes. O Flaco é bem melhor do que o Romero. Tem mais técnica. Eu acho que não tem nem comparação com o outro. Nesse gol aí do Flaco Lopes, a gente até ficou na dúvida, né, se o Flaco tinha desviado na bola, né, se o gol não foi do Rafael Veiga. Mas, enfim, de qualquer forma, estava na jogada, foi um cruzamento do Veiga na direção do Flaco Lopes. Acho que o árbitro também deu o gol para o Flaco Lopes. E o argentino Aníbal Moreno, né? A gente está falando do argentino Flaco Lopes, tem um outro argentino também se destacando. Acho que vale essa menção. Vale até demais, né? Porque é volante, mas tem aparecido na área, tem feito seus gols, marcou o gol decisivo na final do Campeonato Paulista. Hoje volta a marcar o gol de empate no momento que o Palmeiras precisava, que o Palmeiras não vinha bem no jogo, que é o Aníbal Moreno. E um volante muito vertical, ele pega na bola, só tapa na frente, Piperno. Eu gosto do futebol do Aníbal Moreno. O Bruno, que tem uma série de informações, é muito meticuloso aí com dados, estatísticas. Então, ô Bruno, o Palmeiras começou com 5 estrangeiros hoje, né? Sim. Você se lembra de alguma coisa no Palmeiras? Eu estava puxando da memória que eu não consigo lembrar assim de um outro momento em que o Palmeiras teve tantos estrangeiros. Eu acho que no time titular. Não me lembro assim, logo de cara, assim, de 5 estrangeiros, que é uma coisa muito recente, né? Até bem pouco tempo, eram 3, passou para 5, agora 7, agora 9, né? Então, uma coisa que tá mudando rapidamente, porque o Brasil hoje tem mais poder de investimento, mas eu não me lembro, depois até pesquisar, ver, talvez seja a primeira vez, sim, que começa o jogo, né? Que o Gomes, o Piquerez, o Aníbal e o Lopes, eles têm sido titulares, né? Aí tem o Richard Rios. Talvez tenha algum jogo ali com 5, né? Mas acho que teve, sim. Teve um momento ali, acho que contra o São Paulo e contra o Mirassol, ele jogou sem um terceiro zagueiro e pôs o Rios. Agora eu não me lembro se o Gomes... Acho que o Gomes não estava. O Gomes estava machucado. Machucou contra o Corinthians, é verdade. Talvez não. Meus amigos, agora é aguardar até o dia 24 de abril, onde a gente vai encarar fora de casa, lá em Equador, o Del Valle. Esse jogo aí vai ser um jogão, hein? O bicho vai pegar lá e cá. Esse jogo aí eu quero ver aí de camarote na ESPN. Deixe o seu like, se inscreva no canal aí, me diga aí de qual comentário aí você gostou mais. Uma coisa é certa, eu tô esperando aí o Estevão ser titular contra o Vitória aí nessa estreia do Brasileirão, hein? E você? Próximos vídeos já estão por aí, ó. Mais detalhes, coletiva do Abel, que falaram do Verdão nessa grande virada, e por aí vai, né? Muito mais. Até o próximo vídeo e avante palestra!